Fala galera do Resenheiros, tudo bem com vocês? Aqui é Victor Novaes e eu vou começar aqui a trazer todos os dias as principais notícias dos grandes clubes do estado de São Paulo. Então vamos começar pelo Tricolor Paulista, que teve a segunda-feira mais movimentada de todos os clubes daqui de São Paulo. Tem muitas notícias, muitas novidades no Tricolor. Então vamos lá, vamos começar. O atacante Bruno Rodrigues, que estava na Ponte Preta, chega ao Tricolor Paulista por empréstimo até dezembro de 2021. Essa primeira notícia do São Paulo, né? Ele é o primeiro reforço da era Hernan Crespo. E já que falamos o nome do ex-centroavante argentino, bora lá falar um pouco sobre ele também. Hernan Crespo deve estrear pelo Tricolor somente no Paulista, mas já chega amanhã para se apresentar, muito provavelmente. Ele que só estreará no Paulista por questões trabalhistas, né? Então aquela questão do visto, questão de burocráticas governamentais, então por isso ele só deve estrear pelo Tricolor no Campeonato Paulista. E outro assunto que muito interessa o torcedor do São Paulo Futebol Clube, o Banco Inter deve renovar por mais um ano o seu patrocínio master ali, né? É o patrocínio que estampa ali o peito, né? A barriga, é o principal patrocinador de São Paulo e deve renovar sim por mais um ano. Agora vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, do maior campeão nacional. Bora lá! O Diego Costa, jogador que nas últimas semanas foi vinculado a algumas notícias de que ele estaria fechando com o Palmeiras, né? A Sky Sports disse até sobre o salário, que seria de 2,6 milhões de euros, mas não é bem assim. Segundo notícias que foram apuradas, inclusive pelo jornalista Jorge Nicola, nessa segunda-feira, o jogador Diego Costa não deve vir ao Palmeiras. O próprio técnico, o Abel Ferreira, disse ontem na entrevista que as negociações não avançaram. O Palmeiras chegou a sondar, mas se assustou com o salário e se afastou do centroavante, que já teve passagens por grandes clubes como o Chelsea, Atlético de Madrid, inclusive pela seleção espanhola. Mas, falando também em centroavante e do Palmeiras, o Palmeiras se animou com o centroavante do River Plate, Borré. Isso mesmo, o Palmeiras está empolgado com a possibilidade dele vir jogar aqui no Palmeiras. Isso mesmo, o Borré que fez inclusive gol no Palmeiras, né, nesta Libertadores da América com a camisa do River Plate, pode vir a se tornar o novo camisa 9 do Palmeiras ali para brigar a posição com o Luiz Adriano. A gente sabe que o Luiz Adriano tem um probleminha com histórico de lesões e tal, então é interessante que o Palmeiras tenha uma reposição, né, em alto nível para caso o Luiz Adriano se machuque. Também a temporada é muito longa, tem lesão, muitas coisas, então, mas o fato é, o Palmeiras está atrás de contratar o Borré e já pode até inclusive assinar um pré-contrato. Mudando de assunto, indo do Palmeiras para o Alvinegro, para o Corinthians, o Timão. Temos notícias bem interessantes sobre o Corinthians. Primeiro é do presidente do Ilho, né? Ele foi no seu Twitter ontem e falou bastante sobre o resultado do jogo contra o Flamengo, mas principalmente sobre a questão do impedimento do lance do Gabriel Barbosa, do Gabigol, que marcou ali o segundo gol do Flamengo, que deu a vitória ao rubro-negro nessa briga ali acirrada com o título com o Internacional. Mas o fato é que Eduílio foi ao Twitter, reclamou bastante com a CBF e pediu a escuta dos áudios. Ele quer saber, quer entender direitinho ali o que aconteceu, como foi a comunicação do VAR, e reclamou bastante a decisão da arbitragem, desse gol, né, foi dado pro Flamengo, ali o VAR confirmou o gol pro Fla. Inclusive o Neto hoje reclamou bastante, falou que é sempre pro Flamengo. Mas tem essa questão aí, o presidente do Willian do Corinthians vai à CBF pedir a escuta dos áudios. E continuando falando do Timão, o técnico Wagner Mancini se mostrou bem incomodado com o âmbito defensivo do time. Ontem, pós-jogo contra o Flamengo, ele disse que o time do Corinthians tem tomado muitos gols e que isso é algo que tem atrapalhado muito a ambição do Corinthians de vencer as partidas. O Corinthians tomou 11 gols nos últimos 5 jogos, inclusive recentemente tomou uma goleada do Palmeiras de 4-0, então esse tipo de coisa não pode acontecer no Timão para que o time consiga atingir seus objetivos, suas metas e as suas vitórias. Então o técnico Wagner Mancini reclamou bastante dali do âmbito defensivo do time, que tem decepcionado bastante o comandante. Quando chegou no Timão, tinha justamente a marca de não tomar muitos gols, né?
time do Corinthians conseguiu melhorar bastante a sua defesa com a chegada do Mancini e agora vem sofrendo aí uma recaída. E vamos encerrar o vídeo falando do Santos. O Alvinegro Praiano, o time da Vila Belmiro. O Santos, nós temos notícias sobre os técnicos. O Santos já sabe que o Cuca não irá renovar, o Cuca já comunicou a diretoria do Santos, e o Santos aí tem alguns probleminhas em relação a isso, né? O Santos que não tem muito dinheiro em caixa, então vai ter que fazer uma contratação econômica. Primeiro, o nome do Thiago Nunes surgiu na Vila Belmiro. Porém, o Santos está meio receoso por causa que no Corinthians ele chegou, brigou com alguns jogadores, colocou algumas coisas, algumas regras meio rígidas. Então a diretoria do Santos está com uma rejeição ali interna ao nome do Thiago Nunes devido que aconteceu no Corinthians, né? Aquelas restrições que a gente já sabe. Então o Santos está com o pé atrás em fechar com o Thiago Nunes por causa do retrospecto dele no Corinthians, mas é algo que pode acontecer. Mas o que ficou bem difícil para o torcedor santista é a contratação de Lisca. O Lisca doido, que está no América Mineiro, ele sofreu uma rejeição bem grande da torcida do Santos. A gente sabe que o Santos tem um retrospecto muito ofensivo, a sua história é de um futebol ofensivo, um futebol vistoso, bonito, né? Não preciso falar dos grandes nomes que o futebol santista teve, né? Como Pelé, Giovanni, Neymar, Robinho, entre outros. Mas o fato é que a torcida do Santos demonstrou grande rejeição ao nome do Lisca, porque enxergam que ele teria uma certa retranca, uma questão dele ter um âmbito mais defensivo, né? O jogo dele ser mais reativo, isso não tem agradado os torcedores do Santos, então por isso talvez o Lisca não vá para o Santos. O portal UOL, inclusive, noticiou no dia de hoje que as negociações por hora estão encerradas, né, entre o Santos Futebol Clube e o Lisca, nosso querido Lisca doido. Então, galera, essas são as notícias sobre todos os grandes clubes do futebol paulista, né, sobre o Palmeiras, o Corinthians, o Santos e o São Paulo. Trouxe aqui um pouquinho de cada um. Espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, comente o que você achou dessas notícias, o que isso interfere na vida do seu clube, compartilhe com o seu amigo e, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para não ficar sem a chamada dos vídeos, né, para receber notificações sempre que nós postarmos um vídeo. Meu nome é Victor Novaes e eu agradeço a sua audiência. Valeu, tamo junto!